no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Os deputados federais e senadores já estão a caminho de Brasília para a retomada nesta terça-feira das atividades plenárias na Câmara e no Senado. O segundo semestre será marcado por muita polêmica, por pautas que colocam em conflito o Legislativo e o Executivo. Quem traz mais detalhes agora é o repórter Carlos Silva. O segundo semestre legislativo de 2025 tem início marcado por temas sensíveis, tensões institucionais e cobranças políticas. O chamado tarifaço, imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros, tende a dominar o debate no Congresso Nacional e pressiona o governo federal a apresentar soluções que minimizem os impactos econômicos e preservem setores estratégicos da produção e do emprego, como os do aço, pescado e calçados. O embate será acirrado com a oposição e os bastidores políticos passam a ser marcados ainda mais por troca de farpas entre aliados do presidente Lula e do ex-presidente Bolsonaro. Ao mesmo tempo, crescem os conflitos entre o executivo e o legislativo, alimentados pela demora na liberação de emendas parlamentares, um dos principais instrumentos de articulação política e base de sustentação do governo no Congresso. Deputados e senadores cobram mais agilidade na liberação das verbas, alertando para o risco de paralisia de projetos e de perda de apoio em votações estratégicas. Entre as pautas prioritárias está a PEC da Segurança Pública, que avança de forma lenta em meio a divergências sobre competências e financiamentos para estados e municípios. Com redação do Ceará agora, Carlos Silva. Jornalista Beto Almeida, vai ser um segundo semestre que começa já a partir desta segunda-feira em termos de agenda do Poder Legislativo, com atividades no plenário, nas comissões técnicas a partir dessa terça-feira. Mas o prenúncio é de muito conflito entre o governo federal, entre o Congresso Nacional, porque além desse debate acirrado sobre o tarifaço contaminado pela a antecipação da polêmica da corrida pré-eleitoral de 2026, vamos ter outras pautas que interessam ao governo, mas que não são prioridade para o Congresso Nacional. E nesse conflito nós talvez tenhamos um segundo semestre com muita discussão, muita acidez nos debates e pouca produtividade do ponto de vista de projetos, propostas que interessam a maioria dos brasileiros. Um segundo semestre que promete, Beto Almeida, muitas notícias para quem está ali acompanhando os bastidores da política e também o cotidiano da economia. Jornalista Beto Almeida, mais uma vez, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor. Bom dia aos nossos ouvintes. Você disse bem, Luzenor. Será um segundo semestre que promete ter muita polêmica, muita divisão ainda entre os governistas e a oposição, porque tem dois pontos a partir desta semana, Luzenor, que ainda vão incomodar muito o governo. Um deles, Luzenor, como é que fica aquela proposta da oposição do pedido de anistia para os envolvidos lá naqueles atos do 8 de janeiro. Esse é um dos pontos que incomoda na Câmara. Lembre-se, durante todo o recesso e um pouco antes dele, o Centrão estavam pressionando exatamente o presidente da Câmara, Hugo Mota, a colocar um projeto de lei que anistiava politicamente os envolvidos nos atos do 8 de janeiro. O que significa dizer aí, Luzenor? Anistiar o próprio ex-presidente Bolsonaro e não há qualquer disposição do presidente da Câmara, Hugo Mota, para colocar isso em pauta. A outra pauta que incomoda bastante está no Senado. Essa pede exatamente o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. E tem 25 pedidos de impeachment de Alexandre de Moraes. E também, dizendo, é outro ponto que vai causar polêmica, porque principalmente ele está ligado a essas ações do presidente Trump, o tarifaço e todos os atos que têm sido marcados nessa relação tumultuada entre Brasil e Estados Unidos. Mas olha, isso aí é o que eu chamo de pautas mais de natureza políticas
que envolve exatamente uma disputa que está de olho em 2026. E aquelas pautas que eu diria que são mais legislativas mesmo, essas, Luzenor, essas também prometem ainda dar um bocado de trabalho ao governo. Vamos começar, por exemplo, pela questão do imposto de renda. Parece que é unanimidade. E é. O governo é uma promessa de campanha dele, mas essa questão do imposto de renda precisa ser resolvida nesse semestre para ela entrar em vigor em 2026. Foi uma promessa do presidente Lula. Há pontos ainda que a oposição quer mudar, quer modificar. Então, é outra situação que o governo vai ter que batalhar para encontrar consenso no Congresso Nacional. Termina por aí? Essa Não. é uma das pautas, Beto, mais produtivas nessa agenda do segundo semestre. Exatamente. Porque tem a isenção para quem ganha até R$5.000, isenção total. E redução na tributação para quem ganha até entre R$5.000 e R$7.250. Isso. Ou seja, há uma expectativa muito grande porque é uma medida que beneficia milhões de brasileiros. E foi promessa de campanha do presidente Lula. Então, tem vários pontos ainda para serem discutidos, para serem avaliados, mas que os brasileiros estão aguardando, principalmente o segmento da classe média, Luzenor, que é quem paga hoje esse imposto de renda, quem não consegue fugir do pagamento do imposto de renda, porque o desconto é feito na fonte, quem hoje realmente leva nas costas o pagamento desse imposto, basicamente. Então, é por isso que esse impacto, como diz você, ele é tão positivo e ele é tão prático e, ao mesmo tempo, tão necessário nessa discussão e nesse embate desse segundo semestre. Aí vem um outro ponto, que esse aí é mais político ainda, que é exatamente a chamada CPI mista do INSS, Luzenor. E olha, os trabalhos serão retomados essa semana e a pressão já começou sobre o presidente da casa, o Hugo Mota, porque vai depender dele agora, Luzenor, fazer a indicação de quem será o relator dessa comissão. O presidente já está definido, é o Omar Aziz, aquele deputado federal do Amazonas, ele é governista, o governo conseguiu emplacar o Omar Aziz, mas o governo não jogou a toalha e porque quer indicar também o relator. Porque o relator, se você for observar numa comissão mista dessa, Luzenor, ele é mais importante até do que o presidente, porque cabe ao relator, no seu relatório final, fazer, por exemplo, os indiciamentos, indicar exatamente quem são os culpados, ou indicar as falhas, as medidas que são necessárias para a correção, e tem muita coisa a ser explicada nessa questão dos desvios que foram feitos nos descontos irregulares do INSS, e a oposição mira os sindicatos, porque é lá que está, por exemplo, um irmão do presidente Lula, que preside um sindicato que estava entre as entidades que faziam descontos irregulares de aposentados e pensionistas. É um ponto que vai causar muita apreensão, muita polêmica e muito debate nesse segundo semestre. Essa CPI, essa Comissão Parlamentar de Inquérito, porque eu costumo dizer, Beto Almeida, que às vezes quem está no poder tenta fazer com que assuntos mais polêmicos caiam no esquecimento para outras pautas entrarem em discussão. Nesse caso específico do INSS, ainda não ficou encerrado o ciclo de investigação, de solução do problema. O governo federal anunciou que oficialmente 1.100.000 pessoas receberam o dinheiro que foi desviado, mas outros milhões de beneficiários, aposentados e pensionistas, que foram roubados nesse esquema, nessa máfia de entidades associativas, ainda estão por receber essa grana. E nós estamos falando de alguns bilhões de reais. Sobre a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, é pena, Beto, que essa investigação venha também contaminada pelo debate pré-eleitoral, quando na realidade deveríamos ter uma CPI para aprofundar a investigação, mostrar a responsabilidade do poder público, do governo federal, do INSS, das entidades que se envolveram no desvio desse dinheiro, para preservar uma das instituições mais importantes para os brasileiros, que é justamente o INSS, para neutralizar essa onda de desgaste que vem sempre marcando a história da Previdência Social brasileira. Mas pena, Beto, que tudo vem pelo viés pré-eleitoral e nesse segundo semestre ainda mais intenso. Exatamente, Luzenor. E um detalhe, Luzenor, fazer o resgate do que de fato ainda continua ou pode estar acontecendo de errado nessa relação do INSS com acordos firmados, porque na realidade os aposentados vêm pagando essa conta há muito tempo. Não basta o governo ressarcir o valor que foi desviado, Luzenor. Tem que saber, por exemplo, se
a gente pode garantir que daqui de agora em diante o INSS vai estar isento, livre da ação de quadrilhas que tentam literalmente surrupiar o dinheiro de aposentados e pensionistas. Talvez seja esse o papel mais importante que a Comissão Parlamentar de Inquérito cumprirá. Definir regras, medidas, duras, ações para que nós não tenhamos no futuro esse novo capítulo que macula, que desgasta, que gera descrédito para a Previdência Social brasileira. Então tem que ter medidas duras contra essa roubalheira dos aposentados e pensionistas. E aí, Luciano, vai ter que ser convocado o ex-ministro da Previdência, o Carlos Lupe, o ex-superintendente do INSS também vai ter que ser convocado. Ou seja, o governo, na realidade, teme exatamente a ida desses, até então, aliados e principalmente a exploração que a bancada de oposição naturalmente vai fazer e vai agir nesse sentido. Mas um detalhe, Luciano, tem uma coisa a mais aí. Por exemplo, eu vi matérias e os próprios advogados que hoje trabalham fazendo a defesa dos aposentados e pensionistas, eles estão dizendo, por exemplo, para que os aposentados olhem bem e avaliem bem se realmente vale a pena assinar esse documento já lá no Supremo Tribunal Federal, quando está dizendo o seguinte, aliás, não é no Supremo, o governo está impondo que o aposentado que decidir por receber o dinheiro que foi desviado, que ele desista de qualquer processo contra o governo federal. E tem advogado dizendo, por exemplo, que isso é prejudicial para os aposentados e pensionistas. Então você imagina o seguinte, eles dizem que na avaliação deles tem casos em que os aposentados podem sair perdendo quando assinam esse documento.